Olá, gente. O programa Pontuando hoje trouxe mais uma vez o sociólogo, o professor Lejeune Miran. E nós vamos falar hoje, o nosso título do nosso programa hoje é Oriente Médio. Oriente Médio, conflitos. Conflitos são religiosos ou têm fundamentação política? Mas antes do professor explicar para nós os conflitos e falar dos atuais, as relações na geopolítica mundial, as interferências das potências estrangeiras lá dentro, históricas e atuais, eu vou pedir para o professor nos localizar exatamente quais são os países do Oriente Médio e por que ele é tão central e por que é chamado de berço da nossa civilização. Um minuto depois da vinheta, a gente volta. Professor Lejane, que prazer tê-lo aqui de volta, né? Eu que assisto tantos vídeos seus, agora tenho aqui o prazer de fazer mais um consigo. Tudo bem? Tudo jóia? Tudo bem, José Roberto? Obrigado mais uma vez aí pelo convite. Estou sempre à disposição. Eu, na vida hoje, eu só escrevo, leio e dou essas entrevistas, aulas, né? Então, eu É, agradeço sempre o convite. tá. Ô Lejane, você é professor da Unicamp, né? Ou foi professor da Unicamp, né? Aposentado faz tempo. Aposentado, tá. Mas o seu trabalho lá dentro era na área de sociologia, não é isso? Bom, mas apesar disso, eu sempre assisto os seus vídeos, o seu conteúdo histórico para mim é muito importante, não apenas o geopolítico, porque a gente ouve falar, as mídias quando situam a gente em algum tipo de conhecimento, elas sempre colocam coisas que induzem a outros pensamentos, né? E, por exemplo, uma confusão que as pessoas fazem. Todo mundo que está no Oriente Médio é árabe, todo árabe é muçulmano, todo muçulmano é terrorista. Isso é uma coisa assim, bem lugar comum, né? Obviamente que as pessoas que pensam um pouquinho sabem que a coisa não é assim. Existem muitas comunidades árabes, ali existem comunidades que não são árabes, existem povos de várias naturezas. Não sei nem se lá é o berço efetivamente da civilização. Existe um contexto bíblico e histórico que é passado aí para o nosso público de maneira rasa. Então, eu queria que você nos situasse aí. Onde está o Oriente Médio, quem são os países e um pouquinho das civilizações de lá. Tá. Só uma pequena retificação. Eu sou professor universitário aposentado, mas eu trabalhei no setor privado de ensino, não é exatamente na Unicamp. Ah, Eu sim. dei aula há mais de 20 anos aqui na Metodista de Piracicaba, Unimep. Sim, sim, já Então, ouvi falar. mas me aposentei faz 5 anos, né? E agora, esse assunto que você pautou para o nosso programa hoje, eu vou tentar ser o mais didático possível, né? Eu tenho muitos livros publicados, dos 13 livros meus publicados, 8 são de política internacional. Certo. E 2 deles, particularmente, é só sobre a Palestina e o Oriente Médio, que é uma das regiões mais estratégicas do mundo, né? Ali tem a questão do petróleo, tem a questão também populacional crescente, tem a questão do Estado de Israel, nós vamos falar disso também. Então, por vários fatores, aquela região é explosiva, né? Ela está no olho do furacão, né? Bom, primeiro porque o Oriente Médio, né? O Oriente Próximo é um termo que ainda é usado, mas ele é usado na Europa. Ah, Porque sim. atravessou o Mediterrâneo, você está no Oriente. Então, para eles é próximo. Uhum. Para países e outros lugares do mundo, é médio, né? Oriente Médio nada mais é do que antigamente era conhecido como Ásia Menor, né? É. E aquela parte, você tira lá a Rússia e China para baixo, né? Uma partezinha vai para a Índia, outra parte vai ali para o Mediterrâneo, né? Então, ali vivem muitos povos bastante diferentes. Nós não podemos confundir as coisas. O povo árabe é uma coisa, o povo persa ou iraniano é outra coisa e o povo turco é outra coisa. Aí tem os israelenses. Nem todo mundo que mora em Israel é judeu, porque é um assunto bastante polêmico. Uma literatura que eu gosto muito, o professor Shlomo Sand,
Ele, judeu, professor da Universidade de Tel Aviv, e ele contesta a existência de um povo judeu ou de uma chamada terra de Israel bíblica. Não, ele é um acadêmico muito versado, né? Hoje ele é muito odiado lá em Israel, mas ele não saiu de lá, ele continua morando lá. Ele é polêmico, ele é de origem judaica, mas ele nega a existência de um povo. Eu não vou entrar nessa dividida, porque é um assunto não só polêmico, mas muito complexo. Mas, de qualquer forma, quem mora em Israel pode se apresentar como judeu ou como israelense, Uhum. que são muitos conceitos ali, né? Como a maioria das pessoas lê a Bíblia e se considera cristão, o Brasil é um país ainda majoritariamente cristão, seja católico ou protestante, ou neopentecostal, ele é cristão. Então, todo mundo tem uma noção do significado daquela região, uma região bíblica, muito citada na Bíblia, né? Parte da Bíblia há comprovação histórica, bate com a narrativa documental histórica, bem fundamentada, mas a maior parte do que está escrito na Bíblia é absolutamente mitologia, né? O principal historiador israelense, que fica aqui também na minha... eu chamo de cabeceira, são os livros que ficam mais à mão aqui, né? Que eu consulto toda hora, né? O John Might, História de Israel. Ele é o maior historiador em Israel, né? Ele, até a página 100, mais ou menos, que é onde eu pinço essa declaração dele, ele gasta para tentar explicar ao leitor que boa parte do que ele vai contar nessa história de Israel, história entre aspas, é baseado em figuras não comprovadas arqueologicamente. Ele é o maior historiador de Israel. E isso vale para Salomão, Davi, Abraão, Noé, todo mundo, todos os que até o Templo de Salomão não existiu, né? Não existiu. Isso ele fala também, né? E esse outro autor, o Shlomo Santos, fala. Mas na Bíblia você tem o conceito de hebreu, de judeu, de israelita. Hoje você tem o conceito de israelense, né? De sionista. Tem uma série de conceitos que neste nosso encontro nós não vamos conseguir elucidar. Certo. Então vamos trabalhar assim. Naquela região vivem 3 grandes povos, né? O persa, o turco e o árabe, né? E existe um país artificialmente criado pela ONU, nós vamos chegar lá, né? Com 15 milhões de pessoas de ascendência judaica, a maior parte dela praticantes do judaísmo ou não, que se apresentam como israelenses. Estes israelenses são cercados por 450 milhões de árabes. Então, você vê só por aí a explosividade do potencial que tem aquele conflito, né? Bom, o mundo árabe, apesar de eles terem uma origem única de um só povo, de uma só etnia, eles se dividiram em 22 nações, das quais 20 têm o seu Estado Nacional criado e 2 não têm, né? Essas 2 que não têm é o povo árabe que mora na Palestina e o povo árabe que mora no Saara Ocidental, que é uma parte do Marrocos, e eles se reivindicam como Estado sarauí, é um Estado... é reconhecido por muitos países. O Brasil tem uma representação diplomática em Brasília, mas o governo brasileiro, mesmo desde a época Lula e Dilma, não reconheciam como status de Estado, mas aceitava a representação diplomática. Então, estamos falando de 22 nações de um povo só, com 20 estados constituídos e 2 não. Então, esta é a realidade do mundo árabe, né? Os números aqui eu não vou relembrar todos de cabeça, mas do ponto de vista do PIB mundial, todos esses países aí representam no máximo 5% a 7%. O PIB mundial é 86 trilhões de dólares, né? Isso. Do ponto de vista populacional, também esse coisa de 20%, 30% no máximo da população mundial, pequena. Mas do ponto de vista das reservas petrolíferas provadas, tem as provadas, tem as inferidas. Você infere, mas ainda não comprovou. Mas é possível que possa ter mais.
provadas, eles têm 65% do petróleo da Terra, né? O restante se divide aí entre Venezuela, Rússia, Irã e mais um outro país, né? Então, em função de ter esta imensa riqueza no seu subsolo, aquela região, desde que foi descoberto petróleo ali na Arábia Saudita e no Kuwait, em 1920, mais ou menos, aquela região é muito disputada pelo imperialismo. Primeiro pelo imperialismo inglês, né, que dominava tudo, inclusive no Irã, né, e depois pelo imperialismo estadunidense. Mas o francês também sempre teve um pé lá. Quantas décadas, acho que mais de um século, eles dominaram a Argélia. A Argélia só veio a se libertar em 1962. Hoje, todos esses 20 estados, países soberanos, todos eles são independentes. Mas, na verdade, é uma independência tal qual o Brasil, uma independência relativa, né? Eles são subordinados, a maior parte deles, aos Estados Unidos. Não é nem mais a Inglaterra, nem mais a França. O Líbano tem alguma relação com a França ainda, porque o Líbano foi colonizado pela França, né? A França também tem uma presença forte, teve na Síria, mas oficialmente são todos independentes, né? Bom, ali os árabes que moram nestes países constituídos, como são 20 estados nacionais, eles são majoritariamente praticantes da religião muçulmana. Aí entra a primeira confusão, que é muito comum falar. As pessoas acham que todo muçulmano é árabe, ou todo árabe é muçulmano. Esse vai e volta na teoria aí da reciprocidade, nenhuma das sentenças é verdadeira, né? Nem todo muçulmano é árabe e nem todo árabe é muçulmano, né? Tem árabe judeu? Tem. Né? O cara que nasce no Egito é árabe, é de um país árabe. Ele é praticante do judaísmo. Ponto. Né? No Líbano, que é o país que tem a maior taxa de cristãos, tem 30% da população cristã, ortodoxa, quase nenhum católico. Na Síria, isso chega a 15%. Ou seja, o mundo tem hoje 1,5 bilhão de muçulmanos. É a religião que mais cresce em termos percentuais. Se for comparar com os cristãos, são 2 bilhões. Então, os cristãos são mais. Mas se você separar os cristãos por católicos, protestantes tradicionais e neopentecostais, o católico pega a maior fatia, que é 1,2 bilhão. Portanto, os muçulmanos são maiores que os católicos, isoladamente. Bom, é uma religião que preocupa alguns países europeus no sentido do preconceito, porque é uma religião que cresce bastante e não é cristã. Não é cristã, no entanto, não nega Jesus Cristo, não nega o Velho Testamento, que a Bíblia cristã católica ela é composta por duas partes. O Velho Testamento é o Pentateuco, que é a Torá dos judeus, e mais alguns outros livros que foram absorvidos, assimilados pelo cristianismo, né, a partir do Concílio de Nicéia de 325 e outros concílios posteriores, os primeiros da Igreja, sempre convocados, né, por Roma, que era o império que perdurou até 476, né? Em 325, Constantino, que era o imperador na época de Roma, né, e era o imperador de todo o Ocidente e do Oriente, né, existia o Império do Oriente, que durou até 1000 anos mais do que o do Ocidente. Nós vamos falar isso depois. Constantino, então, ele não é que ele se converte ao cristianismo, ele conta lá a lenda, né, mas isso está relatado em muitos livros de história, que ele teria sonhado na véspera de ir para uma batalha importante com um outro general, que era concorrente ao trono, vamos dizer, disputava com ele, ele teria visto uma figura que ele imaginou que fosse Jesus e mostrou para ele uma cruz. Falou assim, use este símbolo que você vencerá a guerra, né? Aí ele mandou pintar aí os escudos, os uniformes, etc. E ele venceu a guerra. A partir daí,
o que é que ele faz? Não é que ele se converte. A mãe dele já tinha se convertido, ele não. Ah, Aí, a partir daí, ele baixa um decreto famoso, né? Que agora me escapa o nome, Édito, não sei se é Édito de Milão, mas ele assina um decreto proibindo a perseguição aos judeus. E alguns os anos cristãos. depois, o Constantino. Sim, mas Alguns aos anos cristãos. depois, Perseguição aos cristãos. aos cristãos. Eu falei outra coisa? Pelos judeus. Sim, é isso. Os judeus já eram perseguidos bem antes disso, né? E não cessou as perseguições, a gente vai falar disso depois também. A conversão, vamos dizer assim, ao império. Então, o cristianismo vira uma religião de Estado, né? Por isso, não à toa que eles falam apostólico romano, né? Por que romano, né? Porque ela virou a religião de Roma, do Estado, né? Isso vai acontecer com Teodósio, mais ou menos 390, né? Bem antes de acabar o Império. Bom, o fato de acabarem as perseguições aos cristãos, evidentemente, facilitou a expansão da religião, né? Bom, dito isso, o que acontece no século VII? No século VII, surge uma pessoa chamada Mohammed, não era comum sobrenomes, né? O cara tinha um primeiro nome da família tal, ou da aldeia tal. A aldeia era Quraysh, e o nome de Mohammed, conhecido no Ocidente como Maomé, ele era um analfabeto, casado com uma viúva bastante rica, mais velha que ele há alguns anos, e ele administrava os negócios dela, que eram as caravanas do comércio que vagavam pelo deserto, iam pelo Mediterrâneo, etc. Então, esse é o Maomé. E a partir de um certo momento, exatamente no ano de 610, ele, que fazia suas meditações uma vez por ano, numa região afastada de Meca, né? Era uma montanha, ele entrava numa caverna, ficava lá refletindo, sozinho, etc. Conta a história do Islã que ele, num certo momento, recebeu a imagem de um anjo, que é o anjo Gabriel, que é o mesmo anjo que apareceu, segundo o relato bíblico do Velho Testamento, apareceu para Abraão quando Abraão estava para sacrificar o seu filho, não é? Como prova de fidelidade a Deus. E aí, a hora que ele ia fazer assim, o anjo aparece e fala: para, você já deu prova de sua fidelidade. Então, é o anjo Gabriel. E é o mesmo anjo, você veja como as religiões se interligam, né? O mesmo anjo que aparece para Maria e anuncia para Maria que ela terá um filho, né, que é o Filho de Deus, né? Então, por que isto acontece? Isto acontece porque o cristianismo cria uma nova religião, cria uma nova aliança, né? Isso é falado nas missas, uma nova aliança, mas não rompe totalmente com a velha. Então, eles recepcionam os textos, né? E, aliás, o cristianismo surge entre judeus, que pararam de praticar o judaísmo, mas, evidentemente, não esqueceram as leis antigas. As leis eram praticadas. E que leis eram essas? Eram as leis mosaicas, né? De Moisés. Então, o cristianismo é uma continuidade do judaísmo, que são religiões mosaicas. E o Maomé faz a mesma coisa. É de uma genialidade a ponto de aproveitar boa parte do judaísmo e boa parte do cristianismo e elabora uma nova síntese, uma nova religião, né? E ele se apresenta, né, como o último dos profetas. Mas ele reconhece todos os profetas judeus. Isaías, Elias, para eles Adão é o primeiro profeta, Noé é um profeta, né? E assim por diante. Jesus também seria um profeta? Quem? Jesus também seria um profeta. Isso. E Jesus não é filho de Deus, para os muçulmanos é um profeta.
E também eles escrevem o Alcorão, que ele diz que, evidentemente, é ditado diretamente por Deus. E vamos ter que respeitar, não vamos entrar aqui se foi ou se não foi, não importa para nós. O fato é que no Alcorão está escrito, por exemplo, que Jesus não morreu na cruz. Ah, é? Quem morreu na cruz foi outra pessoa no seu lugar. Então, é a forma como eles não acreditam em Jesus como Filho de Deus, mas acreditam na virgindade de Maria. Então, são a forma que eles encontraram, né, na hora que escreveram. Eles dizem que é a última religião revelada por Deus, né? E a frase em árabe é Bismillahirrahmanirrahim, La ilaha Muhammad Rasulullah. Então, em nome de Deus, clemente e misericordioso, Maomé é o seu único e último profeta. Então, esse é o slogan principal, né? Inclusive, a conversão de qualquer pessoa ao islamismo, essa passagem chama-se Shahada, né? Se você declama isso, pronto, você virou muçulmano, né? Eu já falei muitas vezes, mas continuo não sendo muçulmano e não sendo seguidor de uma religião. Respeitador de todas, estudioso de muitas, nós temos que conhecer, né? E aí, então, a genialidade do texto que eles consideram sagrado e que teria vindo de Deus através do anjo, o processo era assim: o anjo falava, ele recitava. Então, o anjo falava, ele repetia para memorizar, saía da caverna e repetia de novo para os seus seguidores, que tomavam nota. Por isso que eles dizem que entre a consolidação do livro, que é um livro final, que chama o Corão, né, e do momento que se tomou nota até a consolidação, é o que tem o menor tempo. Por exemplo, os evangelhos, os 4 evangelhos canônicos, eles só foram elevados à condição de evangelhos canono num conselho não de Nicéia, de 325, num conselho posterior. Eles discutiram quais são os evangelhos que entram e quais são os que ficam fora. Deixaram fora 7. Aham. Eu li todos eles. Você chegou a ler todos eles? Madalena. Esses que vieram lá de Qumran? Isso, né? Ali no Mar Morto, né? Aham. Nas cavernas de Qumran, né? Filipe, Madalena, Judas. Os evangelhos de Judas é fenomenal. Judas entrou para a história, entre aspas, né? Não há comprovação da existência da figura dele. De Jesus há comprovações, né? E eu não nego a existência de um ser chamado Jesus, mas não o reconheço como divindade. Mas existem 4 fontes diferentes que atestam ali, tem documentação da passagem de uma pessoa chamada Jesus ali na região, né? Não necessariamente nos escritos romanos, né, onde aquelas condenações, isso não está documentado. Mas o maior historiador judeu da época, né, Joséfos, ele fala várias vezes. Então, eu não entro nessa de não, ele não existiu. Não. Existiu uma figura naquele mesmo período histórico, né, mas se ele é Deus ou não é uma discussão, é um foro íntimo de cada um acreditar ou não, né? Claro. Então, esses evangélicos só foram elevados a condições de canônicos muitos séculos depois, talvez 2 ou 3, né? E o de Judas, que eu estava mencionando para você, como é que a Bíblia relata Judas? Como traidor. Traidor. No evangelho dele mesmo, não é que ele tenha escrito por ele, ele falou e alguém tomou nota, né? O evangelho de Judas, ele diz que ele não traiu Jesus, ele cumpriu uma tarefa do mestre. Porque se Jesus não fosse preso e assassinado, a profecia não se concretizaria. Lembra? Ele entra em Jerusalém sentado num burrico, né, com aquelas pessoas manifestando com as palmas das palmeiras, né? Isso está na profecia. Não sei se é Elias, né? Um dos velhos profetas. E uma semana depois morreria e seria alçado aos céus. Então ele precisaria morrer. E para ele morrer, ele tinha que ser torturado e preso, torturado e assassinado. Então, no Evangelho de Judas, ele não aparece como traidor, mas como uma pessoa que cumpriu uma missão do mestre. Bom, mas isso é os evangelhos apócrifos, não gnósticos. Os gnósticos
não canônicos, né? Vou só fazer uma intervençãozinha aí. Pode falar. Eu li alguns livros que discutem essas teses. Um deles de uma monja argentina que escreveu 4 livros. E ela fala que todas as ações e todos os milagres de Jesus, inclusive o momento da crucificação e frases que ele declama, que ele fala, versos que ele faz na cruz, faziam parte de uma profecia. E quando ele estava para morrer, ele vira e fala assim: cumpriu-se a profecia, né? E ela também fala, essa monja estudiosa, monja católica estudiosa, ela fala, mas ela é uma estudiosa, ela não é historicista, ela é uma monja, então eu não sei a que ponto eu posso crer o que ela estudou. Ela fala também que Judas ele fazia parte de uma seita política de libertação do povo judeu. E ele, junto com Barrabás, que também não era bandido. O Barrabás ele era de uma seita lá, que eu não me lembro o nome agora. Mas isso aí não tem comprovação histórica, né? Não, acho que até tem, né? São os essênios, né? Os essênios. Essênios é o princípio do cristianismo, né? Isso. E nesses manuscritos do Mar Morto, lá de Qumran, todos eles eram essênios, esses evangélicos apócrifos, né? Não reconhecidos, e eles contam outras versões que não a oficial, né? Bom, de qualquer forma, o cristianismo foi crescendo, né? E o grande propagador do cristianismo, né? Que foi Paulo e Pedro, né? Mais Paulo do que Pedro. Paulo não conheceu, não foi apóstolo de Jesus, né? Ele se converteu, virou apóstolo depois que ele já tinha morrido, né? Que Jesus teria aparecido para ele no caminho de Damasco. Ele mudou de nome, né? Ele era Saulo de Tarso, né? Isso. Então, e aí havia uma disputa na igreja primitiva, né? Entre o irmão de Jesus, Tiago, e Paulo. Eu, pessoalmente, o pouco que eu conheço, eu não sou teólogo, apenas sou um estudioso das religiões em geral. Mas se fosse prevalecer a linha do Tiago, a igreja teria sido bem diferente. Mas prevaleceu a de Paulo, né? A estrutura da pedra, né? De Pedro, né? Sobre ti edificarei, etc, etc. Mas isso também não é o centro. Ali, tudo eu estou contando essas histórias, que o que antecede a tudo isso, a origem de todos os problemas, já falei de Jesus e Maomé, mas qual é a fonte do problema? A fonte do problema é que uma figura não comprovada historicamente da sua existência, que é Abraão, que morava na cidade de Ur, né, na Mesopotâmia, que foi uma região, uma cidade importante do primeiro império que a humanidade conheceu, foi o Império Acádio. Né? Depois houve outros impérios, especialmente o segundo mais importante foi o Assírio, dentro da Mesopotâmia. Eu sou descendente de assírios, né? Você é da Síria. E a Síria era na Mesopotâmia também, né? Isso, tudo na Mesopotâmia. A antiga, e teve o Império Babilônico, tudo Babilônia é dentro da Mesopotâmia. A Mesopotâmia é entre rios, né? Pótamos rios, Meso entre. Tigres e Eufrates. Né? O calendário assírio está no ano 6.670. Os judeus estão 5.780. É quase 1000 anos antes a contagem de tempo. Então, é um povo que existe, espalhado pelo mundo, concentrado ainda na Mesopotâmia, ali naquela região, Iraque, Síria e Irã, né? E Turquia, e 1000 anos antes a sua história do que o povo judeu. Mas o Império Assírio foi destruído em 640 a.C., e acabou. Acabou o Estado, não acabou o povo. É diferente. Os acádios, acabou o Estado e o povo sumiu, desapareceu. Né? E outros dezenas, centenas de povos, edonitas, hititas, você não encontra. Os assírios permaneceram. São em torno de 30 milhões espalhados pelo mundo. Né? 95% deles são praticantes do cristianismo ortodoxo, chama Igreja Siriana Ortodoxa. E foi fundada por Pedro e Paulo na cidade de Antioquia. Bom, então, qual que é o problema da origem? Abraão
que não praticava o monoteísmo, né? Porque ali não existia isso, teria então encontrado, num certo momento, Deus teria falado com ele diretamente, né? E aí vamos respeitar também assim o texto bíblico. E aí Deus disse para ele o seguinte, porque ele não tinha filho, porque a mulher dele, Sara, né? Que chamava Saraí, desculpe, Saraí é o país lá que não foi criado ainda. Ela era infértil, provavelmente, algum problema tinha, e Deus teria autorizado ele a, então, fazer um filho com uma concubina, tipo uma escrava, né, que é de origem egípcia. O povo árabe não existia ainda, né? O nome dela era Agar. E com ela nasce o seu primogênito, né, que é chamado Ismael, Ismail em árabe, que é considerado o patriarca dos árabes. Mas passou um tempo, Deus falou assim, não, como se ele tivesse voltado atrás, falou, olha, você vai ter um filho mesmo, como se fosse legítimo, entre aspas, com a sua verdadeira esposa, que passará a se chamar Sara. E teve com ela Isaac. É considerado o patriarca dos hebreus, judeus, etc, etc. Aí, no diálogo com Deus, com Abraão, ele promete para a descendência de Abraão uma terra, né? E é falso quando diz que ele prometeu só para Isaac, ele prometeu para a descendência, para ambos, né? Então, não tem nada a ver que então ele também prometeu para Ismael. Acontece, nada contra que qualquer Deus prometa para o seu povo uma terra, só que ele não pode prometer uma terra que tinha gente habitando, que é a Palestina, né? Esse negócio também e esse negócio também de Deus ser corretor de imóveis, mexer com terra, isso aí é uma coisa que, na minha cabeça, né, de não praticante de uma religião, é uma coisa meio estranha. Mas, enfim, aí surge, então, o problema, que ele parece ter uma origem religiosa, mas jamais teve uma origem religiosa. É um problema político, né? O fato de Jerusalém ser uma cidade sagrada não é a mais antiga do mundo, a mais antiga do mundo de vida continuada, nunca foi destruída. Ela foi construída em 7 camadas, mas no mesmo local, que é Jericó. Jericó, né? 3 vezes. Que tem a lenda das trombetas, né? Que as muralhas caíram, etc. Né? Que tem Ló que saiu e virou estátua, não sei o quê, aquela coisa toda que a gente conhece da Bíblia. Mas Jericó está lá. Jerusalém se não me falha a memória velha, já ficando velha, é a 11ª mais antiga. Mas está entre as mais antigas. Por que ela é sagrada? Ela é sagrada porque, pela lenda bíblica, ali foi sede, né, do governo, Estado Israel, né, que era uma das tribos, né, de Judá, Israel, tinha lá as famosas 12 tribos, né? E também ali que Jesus morreu. E eu, das 3 vezes que fui, 2 eu fui no Santo Sepulcro, né? E não se sabe se aquilo é ali, né? Foi a mãe de Constantino, que agora me fugiu o nome, não sei se é Clara, virou santa pela igreja, ela mandou construir uma igreja ali. Com base, não sei, ninguém sabe exatamente em que fonte que ela se baseou. No entanto, virou um centro mundial de peregrinação, né? Os muçulmanos têm que ir uma vez na vida para a Meca, os cristãos mesmos que se prezem, eles querem conhecer a Igreja da Natividade em Belém, eu estive lá 2 vezes, e o Santo Sepulcro, né? Então, são locais de grande peregrinação e de grande disputa. Os comércios que tem na Jerusalém Oriental Velha, você fica impressionado. São pequenas lojinhas ali, de judeus e de árabes, etc. Os caras estão milionários. Porque o que passa de público ali, né? E tem as chamadas estações da Via Dolorosa, né? Uma das 3 vezes que eu fui, teve um guia que falava em espanhol, né? E eu perguntei, mas isso aqui é tudo documentado? Ele falou, não, é tudo lenda. Mas todo mundo acredita. O guia. O guia falou isso. O próprio guia, né? Eu acho que era ateu, não sei. Quando ele levou numa igreja para nós, assim, ele explicava, né? Ele falava a primeira parte oficial. Não, aqui nessa igreja é onde
aquela coroa de espinho foi colocada na cabeça de Jesus e sangrou. Eu falei, mas isso é provado? Não, não, nada disso aconteceu. Então, ele dava a informação que mandavam ele falar, né? É um ponto de peregrinação importante. Depois ele falava assim, não, não. Eu vivi isso também, a mesma coisa com os muçulmanos. Eu tive na cidade de Hebron. Hebron. Hebron é dividida, né? Metade da cidade os judeus tomaram, a outra metade ainda está com os palestinos, né? E Uhum. uma porta giratória de ferro, aquelas portas assim que, né, que para passar ali tem soldado israelense, etc. Aí eu fui conhecer o túmulo de Abraão E e de, Abraão. e de Sara. E aí quem foi o guia nosso foi um palestino, não era de agência de turismo nenhuma, ele era da OLP mesmo, era um cara bem politizado, e fomos lá, a primeira vez que eu fui lá, tinha um grupo de 20 pessoas, né? E aparece lá um manto verde assim, né? Alguma coisa que parecia ser um caixão e tal, né? Aí eu fiquei intrigado, né? Aí eu perguntei para esse nosso amigo guia lá, falou, mas Abraão está aí? Ele falou, não, não, aí não tem osso nenhum, isso é um monumento, não é um túmulo. Ninguém sabe onde Abraão está. Então, você vê que a mitologia convive, né, com a vida real, com a A vida história. real. É uma crença tão enraizada e tão forte que as pessoas acreditam piamente naquilo. Mas nós Isso é intersubjetividade, né? Você ali tem um aspecto histórico, as pessoas acreditam, aquilo passa a ser a subjetividade de todos se comunica. Agora, uma coisa que eu acho interessante, eu comentei com você antes, é essa questão do povo de Israel. Eu não estou falando contra nem a favor, eu sou até religioso, você não é, eu sou religioso, só não sou religioso assim, de uma determinada denominação, mas eu sou crente, tal, tal. Agora, eu sou predisposto a ser desafiado com relação a crenças de figuras históricas, até mesmo o próprio Jesus. Mas eu creio e tal, tal. Bom, mas eu acho interessante, apesar de religioso, eu acho interessante essa questão da terra dos hebreus que saíram do Egito ser localizada na Palestina. E isso constar nos tratados bíblicos, né? Não necessariamente na história, mas talvez na história também, não sei como é que os historiadores se referem, porque é interessante, por que ele saiu exatamente do Egito e foi exatamente para a Palestina? E o mais interessante, fazendo uma ponte com o momento atual, por que o problema europeu, dos judeus europeus, foi resolvido na Palestina? Por que eles não criaram um Estado lá, já que a maioria dos judeus que estavam saindo de lá eram? Então, essas coisas me confundem, né? Mas eu não tenho nada contra os judeus. nós vamos chegar lá na Tá. criação de Israel, né? Uhum. Mas olhando lá, então, essa é uma cidade, Jerusalém, é uma cidade com um poder de atração de 3,5 bilhões de pessoas na Terra. Nossa. 2 bilhões são cristãos, 1,5 bilhão são muçulmanos, judeus são 25 milhões, não é nada. 3,5 de 7. Então, nós estamos falando de uma cidade que é considerada sagrada para metade da Terra. Então, É. não é pouca coisa. Quem administra aquilo tem um razoável poder, vamos dizer, de zelar pelos, né, os monumentos históricos, religiosos, sagrados, Uhum. etc. Né? Bom, então os cristãos administraram Jerusalém até um certo momento. No ano 636, já era o segundo califa, depois de Maomé. O primeiro foi Otman, depois foi Omar. Uhum. Omar expandiu o império, né, e conquistou Jerusalém pacificamente. Não teve guerra, porque não tinha exército ali. Né? Todo mundo de paz. Né? E ele, inclusive, foi recepcionado pelo patriarca de Jerusalém, que era cristão. Né? O nome dele é Sofrônios. Até hoje tem um patriarca, apesar de terem muitas denominações que tomam conta dos locais sagrados cristãos. Armênio ortodoxo, católico armênio, não sei o quê, grego. Então, tem muitos. Eles brigam até entre eles. Né? Tem ali tudo delimitado, essa parte aqui é minha. Né? Mas sempre teve um patriarca. E esse Sofrônios recebeu a comitiva do Omar, né? Um exército lá de 30 mil
soldados, etc., o patriarca convidou o Omar a rezar com ele ali na igreja do Santo Sepulcro. E o Omar declinou do convite. Isso é tudo documentado na história, e eu cito em alguns livros essa passagem, para mostrar, inclusive, a tolerância religiosa que o Islã impõe, né? Porque o Islã manda proteger cristãos e judeus, que ele chama de seguidores do livro. Qual livro? O Velho Testamento e o Novo, né? A Bíblia. Aí, Omar delicadamente falou assim: eu não posso aceitar esse convite. O Sofrônio ficou, mas que coisa, uma desfeita dessa? Não, sabe por quê? O meu medo é que os meus seguidores, dada a importância que eu tenho no Império, eles vão ter a ideia de construir uma mesquita no local que eu orei, e para isso eles teriam que destruir a sua igreja. Eu não quero que isso aconteça. Vou orar ali do lado de fora. E, de fato, tem uma mesquita chamada de Omar, vizinho do Santo Sepulcro, que eu conheci também. Então, isso é tudo documentado, né, para mostrar a tolerância, etc. Essas perseguições que a Turquia fez entre 1896 e 1900 até 30 perdurou, mas o auge do massacre, do genocídio, que o pessoal conhece como genocídio armênio, mas não foi só armênio, é genocídio cristão, armênios, assírios e gregos ortodoxos, que matou 3 milhões. No ano de 1915, morreu naquele ano 1,5 milhão. Mas foram 3 milhões no período, né? Então, isso não é islamismo. O Islã proíbe qualquer perseguição a cristãos e judeus, né? Bom, não bastasse isso, a história mostra, agora, recentemente, o tal do Estado Islâmico, né? Que não é nem Estado e, do meu ponto de vista, não é também islâmico, porque cortar a cabeça de cristão não é uma orientação muçulmana. Então, você não é, tem... inclusive, tradição, né? Isso, você tem, então, essas situações. Bom, mas aí, a partir de 636, Jerusalém passa para o comando administrativo, político, militar, religioso dos muçulmanos. E aí, inconformado com isso, no ano 1099, né, ali na Europa, crescia o sentimento de que, olha, os infiéis tomam conta dos locais onde Nosso Senhor morreu, nasceu, etc. Não podemos aceitar, temos que retomar Jerusalém para os cristãos. E aí começa aquilo que nós conhecemos como as Cruzadas, né? E os papas, Gregório, vários papas ali, foram muitos, né? Ela durou 200 anos, né? E foram conquistando e foram instalando cidades, né, de orientação cristã, a maioria delas no Líbano, por isso que o Líbano ainda perdura como um país com um percentual grande de praticantes do cristianismo, né? Cristianismo ortodoxo, né? Quase não tem cristãos católicos. Na Palestina, zero, quase. Zero. Nem cristão ortodoxo quase não tem na Palestina. Agora, no Líbano, tem cristão ortodoxo e pequenininho cristão católico, que são os maronitas. Eles seguem a orientação do Papa. Os ortodoxos romperam com o Papa em 1054. Né? Bom, criaram lá aquele Império Romano do Oriente, que eu não falei, mas ele só vai ser destruído quase 1000 anos depois que o do Império Romano do Ocidente acaba. O Império Romano do Ocidente acaba mais ou menos em 476, século V. E o Império do Oriente, ele acaba quando os otomanos, né, os turcos, a etnia turca, conquista Constantinopla, 1453. Então, ele dura quase 1000 anos mais, né? Então, essa é a situação. Esse racha que eu falei do Império, racha no cristianismo, 1054, foi o primeiro grande cisma, né? O primeiro grande cisma foi um pouquinho antes das Cruzadas. Então, todo o Império Romano do Oriente rompe com o Papa cristão ocidental romano e criam o sistema patriarcado, com sede em Constantinopla, né? Que posteriormente virou Istambul,
que é o chamado Império Bizantino. Né? Bizantino é o nome da cidade de Istambul antes. Bizâncio era. Por isso que é Império Bizantino não é uma pessoa, Bizâncio. É uma cidade. Né? Então, aí cria o cristianismo ortodoxo, que tem diferenças com o catolicismo romano, né? Mas não é assim significativa. Se os muçulmanos, por exemplo, não cultuam imagens, santos, essas coisas, existem homens santos, mas no sentido da pureza e não do milagre. Ele morre, morre, ele não fica fazendo milagre depois. Você não adora imagens de homens santos, né? Na Índia tem alguma coisa parecida com os homens santos, né? São as castas mais superiores, né? Os brahmanes, né? Eles são pessoas extremamente religiosas, puras, boas, ímpias, né? Mas no sentido de santidade e de pureza, e não de milagre, né? E o cristianismo ortodoxo, oriental, ele admite certos cultos, mas não há imagens de barro, há imagens estilizadas que eles chamam de ícones, né? De alguns personagens que basicamente fica entre José, Jesus, Maria, aquelas pessoas. Não há também o conceito de santidade. Então, esse caldeirão político, cultural, religioso convive ali no Oriente Médio, especialmente em Jerusalém. E por que para os muçulmanos a cidade é importante? Para os muçulmanos, para os judeus nós já sabemos, para os cristãos não há dúvida, mas para os muçulmanos, Maomé, em vida, fez uma peregrinação, ele estava em Medina, porque Meca não aceitou a pregação dele, ele teve que se exilar em Medina, que fica ali, eu acho, uns 70 quilômetros de distância. São as duas cidades mais importantes do Islã, onde estão as duas maiores mesquitas. Meca é a maior, Medina é a segunda. Mas teve um dia que Maomé fez uma peregrinação até Jerusalém. E esteve ali onde hoje você vê de longe aquela foto que aparece, aquela cúpula dourada, de longe assim, ela se destaca É que mais chama atenção. Essa é uma mesquita da cúpula dourada, Al-Aqsa. Maomé passou ali e ali foi edificada uma mesquita, que é a terceira mesquita mais sagrada para os muçulmanos. Então, eu entrei ali naquela mesquita, tem um túnel embaixo, você visita. Ele passou ali e dali ele ascendeu aos céus para falar com Deus. Diz aí as escrituras que eles consideram sagradas, né? Porque os muçulmanos consideram sagrado só o Corão, mas tem dois livros paralelos que não são sagrados por não serem ditados por Deus, mas que relatam, um deles chama Hadith, que são os ensinamentos do profeta, coisas que ele falava e viraram ensinamentos, né? E o outro chama Sunna, S-U-2-N-A, que significa tradições. Então, baseado nesses livros, né, de orientações e tradições, também ali está registrado que ele subiu aos céus no seu cavalo branco. Ele foi junto com o cavalo, né? Então, nós temos que acreditar nisso no sentido... É um preceito religioso importante, nós temos que, então, respeitar. E ali foi edificado essa mesquita, que hoje está na mão de Israel. Até tem guardas, a Jordânia que está incumbida de proteger. Então, tem guardas árabes, jordanianos, fardados e tal, mas Israel cerca tudo ali. Metralhador, eu vi um monte de soldados israelenses, né? Chama Esplanada das Mesquitas, né? Onde tem a Al-Aqsa e tem também a de Omar, né? Então, é uma situação muito tensa. E não bastasse essa tensão, é preciso também registrar que de algumas décadas para cá, os famosos televangelistas nos Estados Unidos, encabeçado pelo mais famoso dele, Pat Robertson, eles passaram a pregar uma coisa chamada sionismo cristão, né? Tem um livretezinho muito simplesinho, que quase não tem nada no Brasil escrito sobre isso. Foi editado por alguma igreja aí.
sionismo cristão, né? É um livrete muito simples, você lê aí em 1 hora mais ou menos. Ele mostra a fundamentação. E a fundamentação que eles extraíram de pequenas passagens da Bíblia, que, combinado, diz o seguinte: a segunda vinda do nosso Senhor Deus, que é Jesus, só irá acontecer quando os judeus voltarem a governar Jerusalém. Eles extraíram, ninguém sabe exatamente de onde, né? Que eles chamam de grande tribulação, né? Que é a véspera da vinda do Senhor. E aí, quanto mais judeus estiverem lá tomando conta, mais forte ficará e mais rápido talvez Jesus voltasse. Então, eles se apegam nisso e, por isso, eles apoiam incondicionalmente a existência do Estado de Israel e são contra o Estado da Palestina. Ou seja, são a corrente religiosa mais direitista e fundamentalista no mundo. Certo. E os dois cristãos sionistas mais famosos chamam-se Donald Trump e Jair Bolsonaro. Não sei se você sabe disso. Bolsonaro é um sionista cristão. Aquele deputado... Ele foi até batizado lá, né? Foi lá no Rio Jordão. Esse deputado aqui de São Paulo, federal, esqueci o nome dele, é evangélico, né? Eu acho que eu sei qual é. É evangélico, famoso, extrema-direita, foi acusado de estuprar uma moça outro dia no apartamento dele em Brasília, né? Depois a gente lembra. É sionista cristão, né? Edir Macedo é um sionista cristão muito forte. Ele está se judaizando, ele usa na cabeça até o kippah, judeu, usa aquela estola privativa de rabinos, ele celebra a missa com a estola rabínica, né? Então, o templo dele construiu aquela réplica do templo lá, que é uma réplica baseada em que tempo, se o templo não existiu? Baseado nos relatos bíblicos, né? Que quem escreveu a Bíblia, o Velho Testamento, não foram 4 pessoas, foram 4 escolas de judaísmo. E ela foi escrita mais ou menos em 200 anos antes de Cristo. Não tem essa idade de 3.000 antes de Cristo, isso aí é bobagem. Os documentos existem, estão alguns preservados originais, outros cópias dos originais, que também foram preservados. Estão lá em Israel, você pode visitar o museu lá, tem tudo, né? Mas quem escreveu este Velho Testamento foram 4 escolas. Isso aí, nenhum teólogo sério tem dúvida disso. A teóloga mais séria, que eu mais gosto, recomendo que vocês leiam, quem gosta de religião. Ela, inclusive, escreve sobre judaísmo e islamismo também. É a Karen Armstrong. Ela foi feita. Armstrong. Tem 9 livros dela traduzidos no Brasil. Eu tenho todos eles aqui anotados, né? O melhor dele é In Name of God, em nome de Deus, né? Eu li um só, mas um deles aí, eu li um só. Mas eu gostei muito. As barbaridades que foram cometidas na humanidade em nome desse Deus. Ela eu gosto muito, muito dela, né? Eu acho que, no fundo, ela é ateia. Mas as 3 religiões a respeitam demais, porque ela conta as coisas com uma fidelidade muito... Quem quiser conhecer sobre o Islã, ela tem um livro chamado Islã, assim, 300 páginas. Quem quiser saber a vida de Maomé, ela tem um livro chamado Maomé. De um didatismo, ela tem um livro chamado Jerusalém, cidade de... sim, isso eu cheguei a folhear, mas não comprei, não. Ela tem um livro chamado A Biografia de Deus. Ela contou a história de Deus. Como que Deus é retratado 3.000 anos antes de Cristo. Então, todo esse caldeirão cultural, religioso, político e militar gera uma situação o tempo todo tensa naquela região. O livro Jerusalém, que eu recomendo ler, ele tem 800 páginas, é do Montefiore, né? Ele é um judeu. Esse meu livro Simon Montefiore, que é o... Meu amigo, de uma fidelidade histórica muito boa. Acho que ele é sionista. No final, todo livro que eu leio, eu faço uma conclusão anotada. Acho que ele é sionista, mas ele procurou ser equilibrado na narrativa, né?
Mas a Karen também tem livros sobre Jerusalém, Bernard Lewis, tem vários autores que... Albert Hurami, tem muitos aí, né? Bom, então nós vamos aí, assim, concluindo, depois você pode ver se tem alguma pergunta maior. Ali, o conflito foi crescendo de tal maneira e uma migração de judeus do mundo inteiro foi sendo incentivada a partir do final do século XIX por uma liderança judaica que morreu jovem, 44 anos, chamado Theodor Herzl. Certo. O Herzl, um jornalista austríaco, escritor, escreveu o livro mais importante para o sionismo, de Judenstaat, em alemão, né? O Estado Judeu, eu tenho aqui a tradução. Ele é o pai do sionismo moderno. Houve outros sionistas antes dele, mas ninguém ficou tão famoso quanto ele. E aí, no Congresso de Basileia, na Suíça, é o mais famoso congresso, é o primeiro congresso sionista internacional, eles já devem estar no número 30, eu acho. Não é todo ano que eles fazem. O primeiro congresso entrou para a história quando eles tomam uma resolução incentivando os judeus do mundo inteiro a irem para a Palestina. Mas a proposta de criar um Estado judeu na Palestina não foi consenso. Houve outras propostas sendo apreciadas pelos delegados que vieram do mundo inteiro. Argentina, Patagônia, foi analisado. Tem muito judeu na Argentina até hoje. Amazonas, Uganda, na África, mas ganhou por maioria, não unanimidade, nunca, que, sob o argumento, falou, olha, só tem um lugar que tem essa força de atração, porque nós já moramos lá no passado, que ganhou Palestina. Em 1910, num dos primeiros censos que foram feitos ali na Palestina, que estava sob ocupação do Império Otomano. E o Império Otomano acaba e começa a nova ocupação inglesa, o imperialismo inglês. Por quê? Os vitoriosos do Oriente Médio, os vitoriosos da Primeira Guerra, os Estados Unidos não eram uma potência imperialista na época. Quem era a França e a Inglaterra. Eles venceram a guerra. Era uma aliança França, Inglaterra, Rússia contra a chamada Tríplice Aliança, que era o Império Austro-Húngaro, o Império Otomano e a Alemanha. O trio do mal. E o trio do mal perdeu. O Império Húngaro foi totalmente, Austro-Húngaro foi totalmente retalhado, picotado. O otomano também. Acabou a casa dos Habsburg, que era uma das casas monárquicas mais antigas da Europa, né? A Rússia saiu da guerra com a Revolução de Lenin em 1917, enfraqueceu a guerra, né? E a Alemanha recebeu sanções de guerra violentíssimas a partir da Conferência de Versalhes de 1919. Dizem alguns historiadores, e eu estou de acordo, que a Segunda Guerra começa ali, que eles humilharam o povo alemão com aquelas sanções. O Hitler cresce criticando esse Versalhes. Inclusive, diz que os que mais humilharam eram os franceses, né? Os que mais humilharam foram os franceses. Os franceses chegavam lá e levavam o imposto, não sei, a dívida de guerra diante da fome dos alemães. E tanto é que eles depois foram invadidos e foram submetidos. Foi o primeiro estado ali próximo que foi submetido, né? Mas a raiva dos franceses não é tanto pelo butim de guerra lá, pelo imposto, pela indenização, mas a perda territorial da Alemanha, né? A região ali da Alsácia-Lorena. Tá. Os Estados Unidos eram presididos por da minha classificação, os Estados Unidos teve 45 presidentes, eu considero 4 bons, ou menos ruins. Não tem presidente bom no centro do império capitalista, né? Burguês. Né? Mas os menos ruins, para mim, é Lincoln, Roosevelt, Woodrow Wilson e Carter. Essa é a minha classificação arbitrária. Né? Woodrow Wilson, eleito e reeleito no meio da guerra, né? 10, 14, 14, 18,
Ele apresenta um plano de paz para a Conferência de Versalhes, né, de 14 pontos. Os caras rejeitam 10, acatam só 4. Ele era considerado um visionário. Tem autor que fala até que ele era meio socialista. Acho que não chega tanto. Mas o título do documento dele, dos 14 pontos, era o seguinte: paz sem vencedores. Então você estabelece a paz, mas não precisa dizer quem venceu. O mais importante é a paz. O ódio da guerra ali, os caras foram para cima da Alemanha. E no ano seguinte, em 20, eles fazem o Tratado de São Remo. O de São Remo é a partilha do Oriente Médio entre as potências vencedoras da guerra. E aí a Inglaterra fica com Egito e Iraque. Mas qual a necessidade desse? Por que eles sentiram politicamente a necessidade de fazer esse Tratado de São Remo em 1920? Eles estavam prevendo a questão judaica? Não necessariamente a questão judaica, mas eles tinham que também, entre as potências vencedoras, eles estavam disputando território. Se não houvesse um acordo, né? O Butim, se não houvesse um acordo assinado, eles iam entrar em guerra entre eles. Entendi. Pelas colônias no norte da África. Porque os outros impérios caíram, deu aquela deixa ali, eles estavam disputando. Tá. Elas tinham que repartir entre elas. Se não desse acordo, elas podiam começar a guerrear entre elas. Na Segunda Guerra, o Exército Vermelho chegou até Berlim. Ele poderia chegar e tomar a Europa inteira, mas achou melhor não fazer isso. Eles assinaram lá tratados ali para evitar e dividiram a Europa, do leste socialista e do oeste capitalista. Então, eles fizeram Roma, né? E aí a Inglaterra fica com o Egito, com o Iraque, a França fica com o Líbano, fica com Síria, tanto que a Síria... Eu tive lá, eu falo francês e inglês, né? Mas eles preferem que você fale em francês, porque eles dominam mais do que o inglês, né? E já estava no norte da África, né? A Argélia, Tunísia, ou seja, eles repartiram o mundo árabe. Aquele personagem chamado Lawrence da Arábia, né? Ele era um agente do serviço secreto inglês, ele era um militar de... não uma patente muito alta, acho que era capitão-major, que foi mandado para lá para convencer Faisal, que era o rei ali, não existia Arábia Saudita, é o rei da Arábia, né? Convencer os exércitos árabes de beduínos, de camelo, era o que tinha na época, a entrar do lado dos aliados na guerra contra os otomanos, e ocupavam tudo ali, né? Desde 1453. Então, a Palestina não era um Estado. A Palestina, houve, durante a história, 9 impérios que ocuparam a Palestina. Ela nunca foi um Estado autônomo. Ela nunca foi um Estado, né? Por que quando fizeram em 47 o Estado de Israel, você comenta isso depois, na hora que você quiser, mas por que não criaram o Estado da Palestina também? Qual foi o impedimento? Nós vamos chegar lá. Aí você tem... aquilo que eu estava falando, o sionismo passou, então, a incentivar a imigração. Né? A Inglaterra era governada, o primeiro-ministro da época, não importa o nome dele, importa o nome do chanceler, o das relações exteriores, James Arthur Balfour. Era um sionista cristão fervoroso, era a favor do Estado judeu. E ele manda uma carta famosa, chamado Declaração Balfour, James Arthur Balfour, Lord, para o Barão de Rothschild, que era a maior fortuna da Europa, de uma família de banqueiros e de uma família de origem judaica de 500 anos na Europa. Eles vêm lá do chamado da Casária, né? Que seria a 13ª tribo de Israel, que o Shlomo Sand fala nisso. A grande prova de que judeus não são descendentes daquele, porque é o problema da conversão. Qualquer um pode se converter e virar judeu. E aí inclusive, desculpa te cortar, mas inclusive esse autor aí, ele fala que pelo fato eles não serem nem da religião católica, nem da religião, eu acho que muçulmana, ou outra lá, eles ficaram no meio do caminho. Então, onde eles se sentiam mais confortáveis seria um judaísmo que tinha menor número.
E Isso. então eles fizeram a conversão. Então eles não eram exatamente judeus. Esses judeus que foram lá para a Palestina não era exatamente o povo histórico, nem o Não. povo que remanesceu da Europa. Mas eu não sei É, se eu interpretei errado, mas você tocou nesse ponto não, aí. isso é parte da história, ele cita no Uhum, livro, né? Esse reino da Casária era pressionado pelos cristãos de um lado, na época das cruzadas, né? Até uhum, 1300, é um reinado muito antigo ali, uhum. e pelos muçulmanos. E aí, entre aderir a um ou outro, ele se converteu a uma terceira religião, chamada Então é judaísmo. correta essa interpretação. É, claro. E é uma época em que, quando o rei ou o imperador se convertia, o povo inteiro se convertia junto, né? Não tinha, você não podia ter a opção de fazer outra coisa, né? Aliás, tem dois livros aqui, eu estudo muito religião, do iraniano Reza Aslan, que eu recomendo. Ele conta a história das religiões, né? E, e é muito interessante. Ele diz que o Egito politeísta, lá dos faraós, teve um pequeno interregno de monoteísmo. Então, o monoteísmo com o cristianismo, com o judaísmo, é a terceira tentativa. Então, o judaísmo de Abraão não é a primeira experiência monoteísta humana. Teve esse, que era o Akenaton? Akhenaton, né? Mas o nome do faraó era outro. Né? Daqui a pouco eu lembro. Tá. Ele implantou o monoteísmo no Egito, mandou tirar todas as estátuas de vários deuses e tal, e só tinha lá a do deus dele lá, único e tal. Uma hora que ele morreu, ele quase não nem aparece nos livros de história do Egito, tamanho repulsa que o povo teve com ele, voltou tudo que era antes quando ele morreu. Né? Depois disso, a segunda experiência, ele relata, né, foi na antiga Pérsia, né, que não é Gilgamesh, era um outro. Era o Zoroastro, não? Isso, o zoroastrismo, né, que era o profeta dele, Zoroastro, ele também criou uma religião monoteísta. Então, o judaísmo é a terceira experiência da humanidade de monoteísmo. Né? Bom, e aí indo para as conclusões, né? O sionismo internacional de Hezra, né, que ele morreu logo depois, mas os seus seguidores e o seu livro foi assim, era o livro de cabeceira de todo mundo. No livro dele, Estado Judeu, tem uma passagem que chega a ser uma profecia, onde ele fala assim, hoje, isso em 1897, faça a conta, você que entende de matemática também, 1850, 1897 mais 50 dá 53. 1947. É Então vamos lá. Ele 1947, escreve é. uma passagem no livro dele, fala assim: hoje debocham de mim como se fosse impossível criar um Estado judeu na Palestina, mas eles verão que em 50 anos nós teremos o nosso Estado da Palestina. Em 29 de novembro de 1947, as Nações Unidas votam o plano de partilha da Palestina. Isso, 50 anos em cima da pinta. isso não era profecia. A ONU, então, autorizou a criação de dois Estados. A ONU não cria. A Carta das Nações Unidas não permite que ela crie novos países. Ela autorizou criar dois novos Estados. Só que a Inglaterra, que era a que dominava toda a região, anuncia que vai deixar a Palestina no dia 14 de maio de 1948, 6 meses depois. E ela cumpre isso. Ao deixar a Palestina, no dia seguinte, 15 de maio de 48, Ben-Gurion proclama a criação do Estado de Israel. Esse dia, para os árabes, é conhecido como Al-Nakba, que em português significa a catástrofe. Esse dia foi uma catástrofe. Aquele censo que eu falei de 1910, ele atestava 4 a 5% da população da Palestina judeu. Esses eram judeus de 5 mil anos atrás, aqueles judeus que não saíram com a diáspora. Esses Ficaram eram lá. os verdadeiros, né? Os verdadeiros, digamos assim, os que viviam em paz com os árabes. Eles não brigavam com os palestinos, porque eles eram protegidos pelos muçulmanos, não podia brigar.
Aí vieram começar a vir gente. Em 47, quando a ONU já não... Eles tinham formado uma comissão de estudos da partilha sob o comando do conde Folke Bernadotte. Os sionistas mataram o cara. Ele fez o relatório que atestava já 40% de judeus e que não tinha como não fazer a partilha, porque estava explosivo, né? E com a Inglaterra, então, anunciando que sairia, eles, então, aprovam. Não foi uma votação grande, né? Teve 13 votos contra, 10 abstenções e 30 e poucos a favor. Então, foi uma votação apertada. A Assembleia da ONU era presidida por um brasileiro de origem judaica, Oswaldo Aranha, é famoso por isso, tem estátua dele em Israel, tem rua com o nome dele, né? E ele é famoso lá em Israel, né? E eu também queria dizer, aquele Lawrence que eu estava falando, ele foi para a Palestina para ganhar os árabes para enfrentar o Império Otomano, para enfraquecer, né? Era uma nova linha de ataque fora do continente europeu. Só que ele já percebia que a Inglaterra não iria cumprir o acordo com os árabes e garantir a independência dos países árabes. Ele fica muito revoltado, abandona tudo, e na verdade, ele estava do lado dos árabes. Ele foi se arabizando. Tem fotos dele com o turbante árabe, vestido de árabe, falava o árabe fluente, e escreveu um livro famoso, né? De Lawrence, Os Sete Pilares da Sabedoria. Ele morre num acidente trágico de moto na década de 30, mas ele, então, fica muito desgostoso com Sua Majestade a Rainha. E aquele chanceler sionista cristão que eu falei, o Lord James Arthur Balfour, em 1917, antes da Revolução Russa, uns dias antes, novembro, a Revolução foi 7, a carta é de 3, 4 de novembro de 17. É uma carta endereçada ao Rothschild, que dizia o quê? A Sua Majestade está seriamente preocupado com a situação dos judeus na Palestina e fará todos os esforços para criar uma nação onde o povo judeu pudesse viver, na Palestina. Claro que tem uma ressalva, sem prejudicar aquele povo que vive lá, etc, etc, né? Quando eu falei do Deus que faz corretor de imóveis, né? Moisés lidera, né, a saída. É lenda isso, mas vamos dar como certo. Ele lidera a saída do povo, vagam 40 anos no deserto, essa história você conhece, né? Conheço. Deus alimenta com maná, etc, né? As leis também, né, os 10 mandamentos, são tudo ali no Monte Sinai e tal, mas Moisés não chega na Palestina. Ele morre antes. Quem é que chega na Palestina? Josué. Então, a conquista da Palestina, a data é uma data tudo muito relativa, né? Está no livro da Bíblia, que eu tenho também anotado aqui, a Bíblia, o capítulo Josué, no meu livro Palestina, eu cito literalmente a passagem. Você fica impressionado com a narrativa bíblica. A conquista de Josué na Palestina é narrado mais ou menos assim. Tudo foi abatido a fio de espada. Nada permaneceu em pé. Ventre de mulheres grávidas foram rasgados com as espadas. Aí o pessoal diz para o mundo inteiro que Moisés foi um libertador. Moisés e Josué. Libertador do ponto de vista de quem? Do povo judeu, pode ser. Do ponto de vista do povo que morava ali, ele é um conquistador. Porque aquele povo não era necessariamente culpado de nada. Foram oprimidos, não é? Foi um massacre. Nós estamos falando em séculos antes de Cristo. Mas agora, em 47, que culpa também tiveram novamente os palestinos pelo Holocausto, que mataram sei lá quantos milhões, milhares de judeus na Alemanha? Não tem culpa nenhuma. E se os europeus e estadunidenses tivessem com essa dor na consciência, que cedessem um território de Iowa, Wyoming, Massachusetts, tem terra para caramba lá para criar um Estado judeu lá dentro. É verdade. Ficaria um enclave. A Europa também podia resolver.
eles quiseram resolver com a terra dos outros novamente. Então, eles apoiaram essa imigração. Na época, Stalin deu o voto a favor, né? É compreensível, acho que foi um erro do camarada, ele não devia ter apoiado. Ele se moveu por duas questões. Uma é aquela comoção mundial, né, de toda uma propaganda que é verdadeira, nós não devemos negar o Holocausto. Eu acho que os números que eles falam de 6 milhões, eles não são verdadeiros, porque existia 6 milhões de judeus em todo o mundo na época. Então não pode ter todo mundo ter morrido lá, né? Mas não podemos negar em hipótese nenhuma o massacre e as perseguições. Mas não foram só os judeus. Comunistas, cristãos, ciganos, deficientes, todo mundo morreu nas câmaras de gás, né? Principalmente. Mas eu acho que o Stalin tinha um problema judaico também dentro da União Soviética, não? Não, poderia ter sim, poderia ter, mas os comunistas não perseguiram os judeus. Os programas de perseguição judaica foi na época do czar. Tanto que aquele livro famoso, mas que é inteiramente falso, que é Os Protocolos do Sábio de Sião, foi feito, escrito e falsificado na corte do czar Nicolau. Quem quiser conhecer a história disso da forma de romance, é só ler do Humberto Eco maravilhoso, Império de Praga, né? Ali está outra falsificação, né? Muito legal. Então, você tem aí essa situação, e aí em 48, quando proclama o Estado, porque a ONU deu para um povo que era minoria ali, né, que não era originário de lá, ficou com 54%, os palestinos com 46%. Aí, em 48, quando ele proclamou, no dia 15 de março de 48, começou uma guerra, né, que eles falam que é de países árabes contra os judeus, mas, na verdade, é que os judeus contra os árabes. E está documentado, né, está aqui, a limpeza étnica da Palestina. Este é o... Já tem uma tradução no Brasil, mas eu não recomendo. Ilan Papé, o mais odiado em Israel. Ele documenta 550 aldeias palestinas exterminadas. 800 uma repetição do fato bíblico, né? 800 mil palestinos deslocados das suas cidades. Eu tenho um souvenir, tá ali, que é uma chave, né? Eles vendem lá hoje porque eram chaves originais que eles tinham esperança de retornar às suas aldeias, eles levavam a chave que ficava pendurada no pescoço. Hoje, eles vendem como souvenir. Eu tenho uma grande aqui, né? E 800 mil naquela época, hoje são mais ou menos 7 milhões espalhados pelos países no entorno da Palestina. O Brasil deve ter uns 50, 100 mil. Na América Latina inteirinha, 500 mil. Né? Então, eles estão numa diáspora pelo mundo inteiro. E uma das grandes reivindicações para haver paz na Palestina, 3 coisas os palestinos são o que eles chamam de linhas intransponíveis num acordo de paz. Primeiro, é a criação do Estado da Palestina com fronteiras definidas. Você não pode ter um Estado que não tenha fronteira. Israel não tem fronteira definida. Ninguém sabe a fronteira de Israel. Até hoje. E aí eles recomendam não a fronteira que a ONU de 1947, porque essa eles falam de 67. Porque se 67 já não cria, você imagina se reivindicar de 47. Muito difícil, né? Essa é uma reivindicação. A segunda é Jerusalém como capital do Estado da Palestina. Pelo menos metade de Jerusalém, a Jerusalém Oriental. Eles não aceitam. E a terceira questão é a volta dos refugiados, que também não... É impossível se achar que 7 milhões vão voltar para lá. Não vão. Eu tenho amigos palestinos que já têm filhos e netos no Brasil. Eles vieram... Teve a migração de 48, teve a migração de 67 para o Brasil. Pô, os caras já têm casa, têm comércio, têm filho e neto aqui. Eles já não têm mais. E depois, no local da casa deles, teve assentamentos, né? Isso. Mas se tiver um com vontade de voltar, ele tem que ter o direito. Ou indenizar, né? Quer dizer, se isso tivesse uma mesa de negociação, você discute, olha, você não vai voltar para aquela sua cidade, porque hoje é uma cidade israelense, mas nós vamos te indenizar. Ou seja, tem que negociar, né? Os palestinos,
que são um dos povos mais antigos do mundo, eu visitei 2 vezes uma aldeia chamada Nabi Saleh, que é uma vila, eles chamam de aldeia, mas é uma cidade. E na porta da cidade está sempre lá um batalhão do exército israelense, né? É na Cisjordânia ocupada. Do lado dessa aldeia aqui tem um assentamento judaico com casas maravilhosas, com piscina altamente protegida, né? Eu visitei essa aldeia 2 vezes. O líder da comunidade lá, uma espécie de prefeito, é da família Tamimi. Aí eu perguntei para ele na primeira vez, passei vergonha, né, coitado de mim, né? E aí tinha um tradutor do português para o árabe, né? Eu, senhor Tamimi, quanto tempo mais ou menos vocês estão aqui? Ele falou, mais ou menos uns 5.000 anos. Rapaz, eu passei vergonha. Eu não imaginava que fosse tanto tempo assim, né? Os caras não saem de lá. Filisteus, amoreus, moabita. E ali é tudo, né? São os semitas. Nunca saíram de lá. Mas hoje eles convivem com a ocupação, né? Bom, meu amigo Abramo, estou à sua disposição, se tiver alguma dúvida. Lejan. Muitas lacunas, Não, provavelmente na minha fala alguns erros, algumas imprecisões aqui e ali, mas no essencial estou satisfeito com a exposição. olha só, eu fico feliz porque eu aprendi demais aqui agora, porque você juntou para mim cacos dos meus conhecimentos, né? Porque eu leio um autor aqui, leio outro lá, leio outro lá, e eu fico com dúvidas, né? Essa questão aí que você falou que eu tinha essa desconfiança e ficava tentando entender isso aí, você matou essa charada para mim, a questão bíblica lá. Isso é realmente uma coisa subjetiva e romantizada por questões religiosas, mas a gente tem que ter, religioso ou não, você tem que ter olho na cara para ver que aquilo ali foi um fato estranhíssimo, né? E essa sequência de eventos aí, que perpassou por vários impérios e você caminhou aí 2.000 anos, eu acho que é de um profundo aprendizado. Eu pretendia que a gente continuasse, mas eu acho que eu vou explorar demais, porque nós já estamos aqui 1h30. Então, Mas se tiver alguma pergunta assim fundamental, pode fazer, não tem problema. então eu queria deixar uma pergunta, mas essa pergunta ela vai dar origem a um outro programa, entendeu? Porque nós viemos entendendo os conflitos à margem das questões religiosas e vendo que as questões ali são políticas, não é isso? A resposta da pergunta, conflitos do Oriente Médio, políticos ou religiosos? Eles são políticos, eles não são religiosos, né? É claro que as religiões elas não brigam entre si, ao contrário, elas até vamos dizer assim, dão prosseguimento à causa uma da outra. A questão é a política, a questão é de ocupação, a questão de entendimento e de interferência estrangeira. Só que no momento agora, nós temos novas potências interferindo ali. Por exemplo, nós temos a questão do Líbano, que eu gostaria que você voltasse aqui para nos contar. A questão da Síria. Queria que você falasse também quando que aconteceu a Grande Síria, né? Porque a Grande Síria envolvia o Líbano também. Então, antes da gente terminar, deixando o gancho para nós voltarmos e falar da geopolítica do Oriente Médio no momento atual, quer dizer, num próximo programa que nós vamos falar de Oriente Médio, eu gostaria que você falasse dos conflitos atuais, entendeu? Tá. Derivados dessas histórias bíblicas aí. Mas só para a gente finalizar o seguinte, queria que você falasse, primeiro, quem são todos os países, mais ou menos, porque existe uma controvérsia sobre isso aí, né? Você lê várias literaturas, um fala que é 15, outro fala que é 9, outro fala que são 10 países, um africano, não sei quantos. Quem são os países do Oriente Médio? E fala um pouquinho da história da Grande Síria e da questão das guerras no Líbano. Acho que uns 10 minutos você consegue falar isso ainda, para não te explorar muito. Tranquilo, eu estou com o tempo também tranquilo. Tá. Não me preocupa os nossos ouvintes, mas quem gosta desses assuntos aí vai até o fim, não tem dúvida. Uhum. Eu não saberia aqui, posso esquecer alguns 20 países mas ali no norte da África você tem Mauritânia, Tunísia, Argélia, Egito, Marrocos, Sudão, né? Sudão. Etiópia. Acho que esses são os da África. Aí você tem na Península Arábica, ali você tem a Grande Arábia Saudita e você tem o Iêmen, na parte de baixo lá
da bota ampliada, que não é a bota italiana. Uhum. Aí você tem 7 países do Golfo Pérsico: Omã, Bahrein, Emirados, Kuwait, Arábia Saudita, são 7. E aí Turquia você tem os... também? Hã? Não, aí só do Golfo, Os da 7 do Península Golfo. Arábica. É Tá. o Conselho de Cooperação do Golfo. Uhum. Bahrein é uma ilha pequenininha. Emirados, Catar, Kuwait, Arábia Saudita, são os países monárquicos e as mais reacionárias, os governos mais de extrema-direita. Aí você tem os clássicos ali na parte de cima do Mediterrâneo, que é Líbano, Iraque, Síria e Palestina. Você chega mais ou menos nos 20 aí, posso ter esquecido um ou outro, mas não tem dúvida. Então, Isso isso é muito aí é o documentado. complexo que é chamado de Oriente Médio. Tá. Isso é o chamado do Oriente Médio Árabe, porque Árabe. o, o norte da África, eles nem costumam chamar muito de Oriente Médio, eles chamam ali de ter um nome específico, chama Maghreb. Magrebe. Ah, Maghreb, tá. né, que são E mais países para do... cima tem Magrebe e Zagreb. Não, eu só conheço o Maghreb, o Mas Maghreb. tem um outro nome mais para cima ali, mas tudo bem, isso aí você já deve ver. Não, mas Magrebe. para cima já é o mar Mediterrâneo ali, já é o Atlântico, então tudo isso aí faz fronteira, né? Tá. Mauritânia, Marrocos, Argélia, Tunísia, Egito, tudo fronteira ali, é tudo mar ali, né? Uhum, tá. E nesses 20 países, 2 não têm Estado, moram aí 400, 450 milhões de árabes, né? Isso que você falou, que é o título do nosso programa, a conclusão é: o conflito é político por disputa de terras e por hegemonia política e ideológica. Os Estados Unidos querem impor a sua junto com os judeus sionistas. E o Islã, os muçulmanos, de uma cultura, de uma tradição que é a última ainda inexpugnável, né, por essa devastação ocidental que a gente chama de depravação. Eles ainda estão inexpugnáveis, eles ainda guardam, né, essa pureza oriental que ainda não foi penetrada. E eles querem penetrar. Porque, por exemplo, os judeus que estão ali em Israel você fala 72, 74 idiomas diferentes. Na Europa, eles chamam 2 tipos de judeus, né? O judeu sefarade e o judeu askenazi. Os judeus sefarades são os judeus do Mediterrâneo, né? Esses foram os que mais migraram. Mas tem os askenazi que vêm do leste europeu, especialmente da Rússia. 1,5 milhão de russos foram para lá. E eles se organizam dentro de Israel, que, aliás, entrou em crise anteontem, o governo vai ser dissolvido, né? A aliança que eles fizeram lá, Netanyahu deve cair aí mais alguns meses, no máximo. 1,5 milhão, eles hoje se organizam num partido chamado, em hebraico, Israel Beitenu. Israel é a nossa casa. Beit em árabe casa e em hebraico também. Tem muitas palavras parecidas, né? Eles têm, o líder deles é um fascista, Avigdor Lieberman, chegou a ser ministro das Relações Exteriores. Ele tem 8, 9, às vezes 10 deputados no parlamento de 120. Ele tem uma força muito grande. Ele é laico, ele é quase ateu, ele é contra fazer acordo com os partidos religiosos, né? Mas o que ele tem de laicidade, ele tem de fascista. É extremíssima direita. Não aceita nenhuma negociação com os palestinos pela paz, né? Então, Israel é um caldeirão. Hoje mesmo, terminei esse artigo de análise de eleições, eu faço uma comparação. A esquerda no Brasil ficou em 20%. 80% é centro, centro-direita, extrema-direita. Israel é igualzinho. Os partidos árabes, comunistas, socialistas, Mapan, Meretz, Gush Shalom, 20%. Não passam de 20%. Aí vem a direita. O Likud de Netanyahu, Partido Azul e Branco, que é desse general que fez um acordo com ele e se desmoralizou, né? Vai ter novas eleições em março. Não sei se ele repete a votação que teve, elegeu 30 deputados esse cara, general Benny Gantz, né? Mas que é homem de direita.
É um PSDB de lá. Aliás, até a cor é partido azul e branco. Igualzinho aqui. Mesma cor dos tucanos. E aí vem a extrema-direita ortodoxa, aqueles que usam os rabinos, enfim, o cachinho, né? E os chapéus. E vem a extrema-direita laica, não religiosa. Isso dá 80%. Então, Isso meu tudo amigo, dá 80%? dos eleitores. Então, eu não vejo solução de paz em curto prazo. Vamos ver o Biden tomando posse? Pior que está, não vai ficar. Porque o jeito que está agora é um Trump sionista cristão que só defende os judeus. Ele esquece os palestinos. Né? Os palestinos não são um ator que possa negociar com eles. Aí o Biden acho que vai modificar bastante coisa. Ele vai tentar ser o que, por exemplo, o Carter e o Clinton foi para os árabes. Né? Carter fez a paz entre Israel e o Egito, né? Sadat e Menachem Begin. E o Clinton fez aquele acordo famoso, né, de Oslo, foi assinado na Casa Branca, né, entre Yasser Arafat, que tem aquele aperto de mão, né, e Yitzhak Rabin, em 93, setembro de 93. Nenhum outro presidente, depois de Clinton, veio Bush filho, 8 anos, Obama, 8 anos, e Trump, 4 anos. Então, você tem 20 anos, ninguém mais discutiu a paz na Palestina. Ninguém conseguiu mais nada. Deixa eu te fazer uma pergunta. O Sadat foi morto, né? Foi, 81, 2 anos depois. E o Yitzhak Rabin também. Yitzhak Rabin também, 2 anos depois. Quem faz acordo de paz morre. Opa, fundamentalista, o que matou Rabin e Val, esqueci o nome dele inteiro, um fundamentalista, ele não usava nem trancinha, mas é extremamente radical, de extrema direita. Matou o Yitzhak Rabin e o Sadat matou 2 anos depois do acordo de Camp David, né? Acordo de Camp David, né? Foi, eu vi o filme, não sei se você viu a cena. Foi um assassinato cinematográfico, né? Foi. Uma parada militar e tal, desceram os 4 caras do jipe com a metralhadora e fuzilou o palanque inteirinho. Morreu vários, não morreu só ele, né? Pois é, morreu muita gente. O Mubarak sobreviveu, ele estava ali. Ele era o vice. Mubarak. O Mubarak. E aí governou 30 anos. O que foi deposto há pouco tempo, né? Que foi no Tribunal de Cama, né? Foi. Mas é isso, meu amigo. Tá. Vamos voltar a esse assunto outras vezes. Vamos voltar sim. Ô, Leandro, eu vou deixar você escolher o nosso próximo assunto. A gente vai tentar ter uma continuidade aqui. Eu sou suspeito para falar, que eu te acompanho há muito tempo, assisto vários programas seus e espero que os nossos assistentes aqui tenham a paciência de ver todo o programa, porque você vai aprender muito. Vê um pouquinho, para, descansa, vê mais um pouquinho, para, descansa, porque você está aprendendo muito. O que eu aprendi aqui hoje não tem preço, tá? E a gente vai Eu quero fazer um merchandising agora. Agora, Isso. Em dezembro, eu vou lançar 2 livros novos. Um sobre o Iraque, Cronologia de uma Ocupação. E um sobre geopolítica mundial, junto com o meu amigo, camarada José Reinaldo Carvalho. Conflitos internacionais em um mundo globalizado. E começa um curso de geopolítica mundial. As inscrições abrem dia 8, terça, e o curso começa dia 14. Serão 8 aulas e 2 horas, 16 horas aulas. Vou dar 2 livros meus sobre o Oriente Médio, incluindo na taxa de 150, que pode ser paga com cartão e tal. Eu já tenho quase 200 aí pré-inscritos, né? Acho que vai ter um sucesso bom. E aí, o seu pessoal aí, se interessa por isso, pode participar. As aulas vão ficar no ar por 90 dias, você não precisa assistir ao vivo, né? Então é isso, você também está convidado aí. Eu vou fazer o curso, inclusive eu estou até preocupado com uma coisa, porque o meu cartão de crédito foi bloqueado para transações internacionais. Aí eu tive que bloqueá-lo para tudo, para poder receber outro. Mas aí a gente vai ver um jeito de eu acertar esses. Eu tenho 105 boleto. Então tá. 3 boletos. A empresa lá, então, ó, quem quiser fazer com boleto, faz com boleto. É 150 uma vez? Quantas vezes? 3 vezes no cartão. O cartão, aquele sistema de PagSeguro, você pode parcelar, acho que até em 10 vezes ali. Ali é tranquilo.
Perfeito. E o link você vai disponibilizá-lo que dia? Terça-feira eu vou divulgar o link. Aí você já cai lá, já preenche uma ficha, já vê a forma de pagamento e aí você recebe uma senha e as aulas começam dia 14, 19 horas. Dia 14. Gente, ó, se vocês forem fazer, serão meus coleguinhas lá que eu vou estar fazendo, que geopolítica mundial a gente tem muito que aprender. E olha só, gente, isso aí não é assunto só para a gente... Isso aí tem a ver com a nossa história. Você vê que ele fez aí uma cronologia de 2000 anos aí. Nós nunca fugimos das mesmas coisas, né? Nós somos, sei lá, a 40ª, 80ª geração depois daquilo ali e estamos vivendo os mesmos dramas, né? Então a gente tem que ter conhecimento da nossa história. Legiane, muito obrigado por você ter estado aqui. A gente vai fazer seu curso, vou divulgar seu curso e você vai voltar outras vezes para a gente falar dos conflitos atuais e de outros assuntos, tá bom? Muito obrigado. Boa tarde para você. Obrigado aos nossos assistentes aqui e até o próximo programa Pontuando. Tchau, tchau. Não.